Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, a aula de hoje vai ser sobre nomenclatura de compostos em cadeia ramificada. E para aprender isso, nós precisamos ter em mente o que nós vimos nas aulas anteriores. Então, anteriormente, nós aprendemos sobre cadeias carbônicas normais. Também aprendemos a importância de conhecer o número de carbonos que constituem uma cadeia, né? Se essa cadeia é met, et, prop, but, pent. Também aprendemos a relação que existe entre o tipo de ligação que está ocorrendo entre as ligações carbono-carbono e o infixo que essa cadeia vai ter. Também conhecemos as principais funções orgânicas e os seus grupos funcionais. Né? Conhecemos um hidrocarboneto, conhecemos um álcool, um éster, uma amida, uma amina, um ácido carboxílico, entre outros. E também aprendemos que cada função orgânica dessa vai ter o seu sufixo, vai ter a sua terminação na hora de nomear uma cadeia carbônica normal, tá? E aí, para aprender essa parte do conteúdo, que é cadeias ramificadas, vocês precisam ter em mente estes conhecimentos. Então, cadeias ramificadas. Aqui ao lado, né, coloquei alguns desenhos que representam cadeias carbônicas, tá? E nessas cadeias eu vou ter aí carbonos quaternários e carbonos terciários, né? Que é o que caracteriza uma cadeia ramificada, carbonos terciários e carbonos quaternários. Então, caso vocês queiram praticar, né, essa identificação de carbonos terciários e quaternários em uma cadeia, é uma oportunidade que vocês têm aí. Então, mas o que é uma cadeia ramificada, né? Como eu disse, uma cadeia ramificada, ela vai ter a presença de pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Ou seja, se eu tenho esse tipo de carbono na minha cadeia, quer dizer que nesta cadeia vai haver radicais em uma cadeia principal. Mas, professor, o que é radical? O que é uma cadeia principal? Calma, nós iremos ver isso um pouco mais à frente. Por ora, se atenham a lembrar que o carbono terciário é aquele carbono que está ligado a outros 3 carbonos da cadeia e o quaternário está ligado a outros 4 carbonos, certo? Então, radicais orgânicos são conjuntos de átomos ligados entre si e que apresentam valência livre. Pessoal, valência livre nada mais é do que elétrons livres, né? Eu tenho aí elétrons desemparelhados. Esses radicais, eles são extremamente reativos e instáveis e por isso procuram se ligar a outros elementos e substâncias, né? Porque já que eles têm elétrons livres, elétrons desemparelhados, eles são instáveis, né? E eles sempre estão procurando outros elementos para realizar essa ligação e formar o seu par eletrônico, né? O seu par de elétrons. E aqui nós temos um exemplo. Veja que eu tenho o CH4, o carbono realizando 4 ligações com o hidrogênio. E como sabemos, o átomo de carbono ele realiza 4 ligações com outros átomos para adquirir estabilidade. E neste caso dessa molécula, nós temos aí uma molécula que tem baixa diferença de eletronegatividade. E quando nós temos esse tipo de molécula ou uma molécula apolar, quando nós fornecemos energia a essa molécula, pode ocorrer uma quebra na ligação entre os átomos. E essa quebra vai ser homolítica, ou seja, não vai haver uma perda ou ganho de elétrons, né? Porque, como eu falei, os elétrons eles se agrupam em pares. E quando nós temos uma substância, uma molécula com uma baixa diferença de eletronegatividade, quando ocorre a ruptura de ligação entre os átomos, cada elemento que tinha o seu elétron de origem vai ficar com ele. Não vai haver perda nem ganho de elétron para nenhum dos átomos. O átomo vai carregar o seu elétron de origem e assim vai se tornar um radical orgânico. Por quê? Porque os átomos eles tendem, né, a se ligar para adquirir estabilidade, né, e assim formar o seu par eletrônico. Quando ocorre a quebra de ligação, cada átomo vai carregar o seu elétron de origem. Isso, né, em uma ligação covalente, ok? Que é o caso aqui que nós temos. Então,
Quando ocorre essa quebra de ligação entre os átomos e cada átomo fica com seu elétron de origem, vai formar o que eu falei sobre desemparelhamento dos elétrons, né? Uma valência livre. Né? E a valência livre está me indicando aí um radical orgânico, certo? Então, o radical orgânico é caracterizado pela valência livre, pelo elétron desemparelhado, tá? Então, é assim que se origina um radical orgânico, a partir da quebra de ligações entre moléculas com baixa diferença de eletronegatividade, tá? Então, esse radical, ele pode ser representado de duas formas. Uma das formas é com esse tracinho aqui e a outra é com essa bolinha. Então, esse traço e essa bolinha está me indicando que essa molécula tem um elétron desemparelhado, uma valência livre, e que ela precisa realizar ligação com outro elemento ou com outra substância para adquirir estabilidade, certo? Então, os radicais, eles possuem nomes diferentes de acordo com a sua composição, né? Então, vocês se lembram que quando eu tenho um carbono na minha cadeia, eu vou ter o prefixo met. Se eu tiver 2 carbonos, et e assim por diante. A mesma coisa vai se aplicar na hora de dar o nome a um radical. Se eu tiver um radical com apenas um carbono, quer dizer que o nome desse radical vai ser metil ou metila. Por quê? Porque se eu tenho aqui um radical, eu tenho uma valência livre. E a valência livre, eu represento ela pelo nome il ou ila. Então, essa vai ser a minha terminação de um radical. Met é o meu prefixo, indicando que eu tenho apenas um carbono. E il ou ila vai ser a terminação do nome desse radical. Então, toda vez que você vê il ou ila no final de um nome de um composto, quer dizer que esse composto é um radical, ok? Se eu tiver um radical com 2 carbonos, quer dizer que o meu prefixo é et, né? Então, se eu tenho aqui um radical e a minha valência livre está em um carbono primário, quer dizer que eu vou ter um etil ou etila. Et, 2 carbonos, e il ou ila, valência livre. Se eu tiver aí um radical com 3 carbonos, quer dizer que eu vou ter o prefixo prop, tá? Nesse primeiro exemplo, eu tenho a valência livre em um carbono primário também. Então, eu vou ter propil ou propila. Mas veja, caso eu tenha a minha valência livre em um carbono secundário, veja aqui, ó, que a valência está ligada a um carbono que também está ligado a outros 2 carbonos. Então, aqui eu tenho um carbono secundário. Então, quando a minha valência está em um carbono secundário, eu preciso dizer que esse radical tem a valência livre em um carbono secundário. Como é que eu digo isso? Colocando um S antes do nome dele, que nesse caso é propil. Aí eu posso dizer que é um carbono secundário pelo S, ou colocando sec, ou ainda indicando pela palavra iso. Iso quer dizer igual. Veja, se eu passar aqui uma linha imaginária no meu radical, eu vou ter 2 lados com o mesmo quantitativo de carbonos e hidrogênios. Então, eu posso dizer que esse radical se chama isopropil, tá? Iso vem de igual. Então, carbonos secundários eu represento pela letra S antes do nome, ou sec, ou ainda iso, tá certo? Se eu tiver 4 carbonos no meu radical, eu vou ter o prefixo but. Então, valência livre no carbono primário é simples, né? Butil. Se eu tiver a valência livre em um carbono secundário, eu preciso dizer que ela está nesse carbono secundário. Então, eu vou dizer que seria S-butil ou sec-butil, tá? Se essa valência livre estiver em um carbono terciário, eu também preciso representar isso. Como é que eu represento? Colocando um T antes do nome, ou ainda dizer terc-butil ou terc-butil. É mais comum vocês verem utilizando sec e terc, tá certo? E também vai ser o que eu vou utilizar mais com vocês aqui, tá? Se eu tiver uma valência livre no carbono secundário, eu vou utilizar a palavra sec.
Se eu tiver a valência livre em um carbono terciário, eu vou utilizar terc, ok? Então, 5 carbonos em um radical, eu vou ter o prefixo pente. Valência livre em um carbono primário, eu vou ter, então, um pentil. Valência livre em um carbono terciário, eu vou ter um T-pentil, terc-bentil ou tert-pentil, né? Então, aqui, segundo caso de radical. Radical com insaturação. Então, eu vou ter aqui alguns exemplos. Veja que esse meu radical, ele é formado por 2 carbonos, então, vocês já sabem que o prefixo é et. E se eu tenho uma insaturação e é ligação dupla, quer dizer que o meu infixo é em, né? E a terminação, por ser um radical, é il ou ila. A minha insaturação está no carbono primário, né? Então, é muito simples. Eu vou ter aí o etenil. E esse etenil pode ser chamado também de vinil, etenila ou vinila. É mais comum vocês encontrarem nos livros didáticos e também professores, enfim, falando vinil ou etenil, certo? Mas o mais usado é vinil. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho um radical com 3 carbonos, então o prefixo é prop. A minha valência livre está em um carbono primário, tá? E tenho aqui uma insaturação, uma ligação dupla. Então, eu vou ter aí um propenil, ou posso falar propenila, tá ok? Agora, radicais aromáticos, tá? E posso também dizer que esses radicais aromáticos são arilas. E o que são arilas? São hidrocarbonetos aromáticos que perdem um hidrogênio, né? Se são radicais, eles realmente precisam perder um hidrogênio para poder formar a valência livre, tá? Então, uma cadeia aromática aqui com um radical. Quer dizer que eu tenho aí uma valência livre no anel, tá? Então, eu vou ter um fenil. Vocês se lembram do fenol, que é o anel benzeno ligado a uma hidroxila? Na ausência da hidroxila, né, no caso vai ficar uma valência livre, eu vou ter um fenil, certo? Anel benzeno com uma valência livre, fenil. Cuidado, porque eu posso ter outra situação que pode te confundir, que é este caso aqui. O anel benzeno ligado a um CH2 e esse CH2 é quem possui a valência livre. Quando isso acontece, eu vou ter um benzil. Então, a dica é valência livre no anel, fenil. Valência livre no carbono do anel, benzil. Valência livre no anel, fenil. Valência livre no carbono do anel, benzil, tá? Coloca isso na cabeça, é muito importante, é uma dica muito valiosa, certo? Então, aí nós temos os toluenos, né? Um tolueno é quando eu tenho um anel benzeno ligado a um CH3, a um metil. Eu posso chamar esse composto tanto de tolueno como de metilbenzeno, porque a minha cadeia principal aqui é o anel benzeno e ele está ligado a um metil, formando então metilbenzeno, ou posso chamá-lo de tolueno. E aí eu tenho algumas variações desse tolueno. Quando eu tenho o tolueno com uma ramificação na posição 1 e 2, eu vou ter 1, 2 tolueno, ou posso ainda dizer ortotolueno. Então, o O aqui, tá me indicando a palavra orto. E orto está indicando que as minhas ramificações estão no carbono 1 e no carbono 2. 3-tolueno, ou seja, eu tenho o CH3 no carbono 1 e a valência livre aí, no carbono 3. Então, quando eu tenho a posição 1 e 3, quer dizer que eu tenho um metatolueno ou 3-tolueno. Quando eu tenho o tolueno com uma valência livre na posição do carbono 4, eu vou ter um 4-tolueno ou paratolueno. Então, a letra O indica orto. E esse orto está indicando que eu tenho o CH3 no carbono 1 e uma valência livre no carbono 2. Metatolueno, posição 1,
3. Para, tolueno. Para, está indicando que a valência livre está no carbono 4 e o meu metil está no carbono 1, tá? Então, aqui, ó, coloquei um desenho para vocês. Posição, orto, 1, 2. Meta, 1, 3 e para, 1, 4. Então, essas posições, elas são derivadas do tolueno. Então, se o tolueno ele é formado pelo anel benzeno ligado a um metil, quando eu tiver 1, 2, quer dizer que no 2 eu vou ter a valência livre. 1, 3, no 3 eu vou ter a valência livre. E 1, 4, no 4 eu vou ter a minha valência livre, certo? Veja aqui que eu tenho orto e meta dos dois lados. Por quê? Porque como eu tenho uma cadeia fechada, eu vou começar a contar, né, aqui do meu metil, carbono 1 vai estar aqui, e não importa se eu vou continuar a contar para a direita ou para a esquerda, eu sempre vou ter a posição 1, 2, né, na sequência 1, 2. Então, eu sempre vou ter um orto e um meta em sequência, ok? Então, pessoal, a aula de radicais é esta. Eu espero que vocês tenham entendido o que é um radical, né, e como dar nome a esse radical. Lembrando que a terminação de um radical é il ou ila, e também, né, tenham atenção a essa questão aqui dos toluenos. Não esqueçam de anotar, façam suas anotações, façam também os exercícios e tirem suas dúvidas, certo?